Show de bola, gente. Então vem na tela comigo aqui falar sobre ortocentro. Então vem comigo, olha só. Galera, o ortocentro, ele é um ponto que cai na EPICAR, tá? Ele cai no Colégio Naval, ele cai na SpaceX, ele cai na EFON, ele cai em concursos, ponto. Temos que saber mexer com ele, tá bom? Então vamos dar uma olhada nas suas principais propriedades, tudo bem? Galera, definição de ortocentro nós já demos na nossa aula, mas é tranquila, né? É só pra gente voltar aqui, dar uma olhada aqui pra cima. Nós já tivemos uma aula de pontos notáveis, tá? Nós falamos de todos os quatro, ortocentro, incentro, circuncentro e baricentro. Mas eu gosto de dividir esta aula assim. Primeiro eu falo de todos, bem superficial, e depois, o que eu faço? Eu detalho cada um. Professor, mas o senhor acha que assim é melhor? Eu acho. Porque senão a gente fica 5 anos falando só sobre um, quando na verdade a gente já poderia ter dado uma pincelada em todos. Tudo certo? Então vem comigo aqui, olha só. Galera, o ortocentro comigo aqui na tela, é o encontro das alturas de um triângulo. É o encontro das alturas de um triângulo. Galera, um ortocentro já começa que ele não necessariamente está dentro do triângulo, tá certo? Ele pode estar dentro, ele pode estar sobre, e ele também pode, gente, incrivelmente, estar fora do triângulo. Vamos dar uma olhada nessas circunstâncias, tudo bem? Então temos aqui um triângulo, aqui outro e aqui outro, tudo bem? Show de bola, professor. Olha só, vou desenhar uma altura, hein? A altura é aquela seviana que parte de um vértice e faz 90 graus com o lado oposto. Primeira altura. Segunda altura. E, finalmente, a terceira altura. Este ponto aqui nós chamamos de ortocentro, tá bom? E num triângulo retângulo? Vou traçar a primeira altura. Tracei. Tá aqui. Vou traçar a segunda agora. E vou traçar a terceira agora. Tá vendo onde se encontrou? Isto aqui também é ortocentro, tá? E aqui, gente, vou traçar a primeira altura. Tracei. Tá aqui a primeira altura. Só que para você traçar a segunda altura, você vai precisar, como a gente já viu na aula mais básica, né? A gente vai precisar prolongar os lados, tá bom? Porque a altura vai se formar sobre a reta suporte dos lados, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui a nossa segunda altura, tá vendo que formou 90 graus? E aqui já está o ortocentro. Quando você traçar a terceira altura, com certeza vai passar pelo ortocentro. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Primeiro é que quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro é interior. Quando o triângulo é retângulo, o ortocentro está no vértice reto. No vértice onde se encontra o ângulo reto. E, finalmente, quando o triângulo é obtusângulo, o ortocentro é externo, exterior. Tá bom? Tudo tranquilo? De boa na lagoa, tranquilo como esquilo, suave na nave? Show de bola. Então, ainda sobre o ortocentro, ainda sobre o ortocentro, olha essa parada aqui, olha só.
Algumas coisas acontecem, tá? Com o ortocentro. Ele não é um ponto comum. Ele é um ponto que carrega muitas propriedades. E aqui vão algumas delas, tá bom? Olha essa primeira aqui. Traça as 3 alturas, tá bom? Tracei uma, tracei outra e tracei a terceira. Então aqui nós temos um ângulo reto. Aqui nós temos um ângulo reto e aqui nós temos um ângulo reto. Este ponto aqui é o ortocentro, tá? Tá vendo esse triângulo azul aqui? Esse triângulo tem um nome. Nós chamamos ele de triângulo órtico. O triângulo órtico, ele é o triângulo formado pelos pés das alturas. Então, por exemplo, aqui você tem um triângulo órtico. Isso aqui é um triângulo, perdão. Isso aqui não tem triângulo órtico. Aqui nós temos um outro triângulo órtico. Ok? Muito bem. O que tem de legal sobre esse triângulo órtico? Muita coisa. Vamos começar por ângulos. Galera, seguinte, esses quadriláteros verdes que eu estou marcando aqui agora, eles têm um nome especial. Eles são chamados de quadriláteros inscritíveis. Eu vou tentar colocar cores diferentes para cada um deles, para eles ficarem bem destacados. Por que inscritíveis? É porque quando você soma os ângulos opostos deles, dá 180 graus. Você consegue ver isso? Professor, mas isso é para qualquer quadrilátero. Não é não. Não é qualquer quadrilátero, não. Mas 180 graus por quê? Porque esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. 90 mais 90, 180. Ah, tá. É verdade, né? Porque esse ângulo aqui também é reto, esse ângulo aqui também é reto. E, finalmente, esse ângulo aqui é reto e esse ângulo aqui é reto, certo? Então, esses quadriláteros todos aí, eles são de fato inscritíveis. E quadriláteros inscritíveis, eles têm uma propriedade muito legal, que é a seguinte. Chama esse ângulo aqui de alfa, por exemplo. Você concorda que este ângulo alfa, ele está olhando para esse lado aqui que eu estou pontilhando? Tá, né? E esse ângulo aqui também está olhando. Então, eles são iguais. Ok? Galera, agora é a parte complicada. É mais ou menos complicado isso que eu vou fazer. Este quadrilátero aqui também é inscritível. Esse roxo aqui. Professor, eu lembro que o senhor falou disso. Quadrilátero inscritível tinha 2 regras, não tinha? Tinha. Quais eram as regras mesmo? Ou a soma dos ângulos opostos dá 180 graus, ou ângulos congruentes observando um mesmo lado. Essas são as 2 situações em que nós temos um quadrilátero inscritível. E é o caso aqui, certo? Porque, olha, quando eu traço essa diagonal e quando eu traço essa diagonal, nós temos 2 ângulos retos que estão observando o mesmo lado. Portanto, este quadrilátero roxo é um quadrilátero inscritível. E daí, cara, um monte de coisa acontece.
É muita coisa que vai acontecer agora. Eu quero que você preste bastante atenção, porque este ângulo alfa está observando este lado. E este ângulo alfa também, por isso que ele também é alfa. E olha só como é que o ângulo alfa ele foi subindo. Isso é uma característica desta figura. Os ângulos podem ir simplesmente subindo, certo? Então, se você chamasse esse ângulo aqui de beta, ele pode simplesmente ir subindo junto com o triângulo. Aqui é beta e aqui é beta. E se você chamar esse ângulo aqui de gama, este ângulo aqui vai virar gama e este ângulo aqui vai virar gama. Então, essa é uma das primeiras características. Com 3 ângulos, você define completamente o seu quadrilátero. Segunda característica é que, visto que isso aqui é gama, isso aqui também é. Né? Gama, gama, observando o mesmo lado. Como isso aqui é beta, isso aqui também. E como isso aqui é alfa, isso aqui também. Agora, olha como é que ficou o seu triângulo órtico lá dentro. Eu vou tirar ele dessa figura porque está um carnaval ali, né? Então, olha como é que ficou o seu triângulo órtico. Bom, tem um segmento aqui, tem um segmento aqui e tem um segmento aqui. O que a gente viu lá é que esses dois caras aqui estão medindo gama, esses dois caras aqui estão medindo alfa e esses dois caras aqui estão medindo beta. Então, isso aqui é bissetriz, isso aqui é bissetriz e isso aqui virou bissetriz também. O que nos diz o seguinte: o ortocentro de um triângulo é incentro de seu órtico. Que isso, professor? Olha só. O que é incentro? Incentro no encontro das bissetrizes. Isso aqui não é um encontro entre 1, 2, 3 bissetrizes? Então, isso aqui é incentro do triângulo azul, que é o órtico. Mas isso aqui também é ortocentro do triângulo normal. Então, o ortocentro do triângulo normal é incentro do triângulo órtico. Ok? Então, essa é uma das propriedades mais importantes do triângulo órtico. Tá bom? Vamos para as duas últimas propriedades. Vamos lá. Desenha novamente os seus triângulos. Tá aqui, desenhou. E desenha as alturas. Vamos lá, tá? Aliás, deixa eu fazer um negócio antes. Porque desenhar o círculo antes vai ser mais difícil. Jesus. Não. Melhorou. Então, vou desenhar um círculo. Já desenhei o círculo. E vou desenhar um triângulo aqui. Vou desenhar com a cor verde escura. Pronto. Esse triângulo está inscrito neste círculo. E eu vou desenhar as suas 3 alturas. Primeira. Segunda. E a terceira vai estar por aqui. Nope. Não. Nope. Gente, não consigo desenhar a altura. Jesus. Foi. Então, isso é a altura.
isso é altura, e isso é altura. Está aqui o nosso ortocentro, certo? Muito bem. A gente viu que tem um monte de ângulo igual, né? Então, quando você liga isso com isso com isso, você forma um monte de ângulo igual. Quando você chama esse ângulo de alfa, por exemplo, quem mais vira alfa? Esse cara vira alfa, esse cara vira alfa. Quando você chama esse cara de beta, esse cara vira beta e esse cara vira beta. E quando você chama esse cara de gama, esse cara aqui vira gama. Aliás, calma aí. Perdoa. Esse cara aqui vira gama, esse cara aqui vira gama e esse cara aqui vira gama. Foi isso que a gente viu. E aí esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui é gama. Foi isso que a gente viu. Muito bem. Agora eu vou pedir que você faça um traçado extra, tá? Eu quero que você trace esse segmento abóbora aqui e feche aqui, tá? Lembrando que esses ângulos aqui são todos retos. Ok. Olha para esse quadrilátero aqui, ó. Esse quadrilátero aqui. Ele é descritível, certo? Agora olha essas diagonais aqui. Você percebe que esse ângulo aqui mede beta, que está olhando para este arco, portanto, este ângulo aqui também mede beta. Sim? Quero que você agora foque seu olhar nesse triângulo que eu estou rachurando aqui. Inclusive, eu vou desenhá-lo à parte aqui embaixo. E observa como ele está construído. Ele está construído assim. Isso é uma altura desse triângulo. E isso também é bissetriz, porque isso aqui é beta e isso aqui é beta. Se é altura e é bissetriz, é porque esse triângulo é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, essa medida é igual a essa. Correto? E aí, o que a gente conclui com isso é o seguinte. Vou mostrar o que isso implica aqui. Então, todas as vezes que você desenha um triângulo inscrito num círculo e você desenha o seu ortocentro, todas as vezes que você faz isso, essas medidazinhas aqui, ó, daqui até aqui, vai ser a mesma coisa que daqui até aqui. Essa medida verde aqui, daqui até aqui, é a mesma medida que daqui até aqui. Essa medida é igual a essa. Essa medida é igual a essa. Essa medida é igual a essa. Beleza? Então, como é que você escreve isso de uma forma bonitinha? É assim, ó. A reflexão do ortocentro de um triângulo em relação a seus lados está sobre o seu circuncírculo. O que significa isso? Significa que quando você reflete o ortocentro no lado, a reflexão cai em cima do círculo. Refletiu, é como se fosse um espelho plano, refletiu o ponto num espelho plano, vai cair exatamente lá do outro lado, tá? Então, esta é outra propriedade do ortocentro, ok? Vamos à outra propriedade do ortocentro, será a última que eu vou falar hoje, tá bom? Então, venha comigo. Então, é o seguinte, preste atenção. Vou desenhar um triângulo qualquer,
novamente, outro triângulo qualquer. E vou desenhar o ortocentro desse triângulo. Então, tá aqui, primeira altura, segunda altura, terceira altura. Show de bola. Tá aqui os vértices do nosso triângulo órtico que eu vou marcar. Tá aí. Agora eu vou marcar alguns pontos aleatórios, tá? Você vai provavelmente achar que é aleatório, tá? Vamos começar a marcar alguns. Primeiro eu vou marcar o ponto médio dos pontos que unem o ortocentro aos vértices. Então tá aqui, ponto médio, beleza? Agora eu vou marcar os pontos médios dos lados desse triângulo. Então tá aqui o ponto médio do lado, tá aqui o ponto médio do outro, e tá aqui o ponto médio do outro. E agora eu vou marcar os vértices do triângulo órtico. Tá? Você percebeu alguma coisa? Você percebeu que... Bom, eu vou desenhar aqui e você vai perceber. Esses pontos estão todos em cima de um mesmo círculo. Bem incrível isso, né? Olha aí. Esse círculo roxo aí que eu acabei de desenhar, ele passa por todos esses pontos. Quantos pontos, professor? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos pontos, professor? 9. E é por isso que ele é chamado de círculo de 9 pontos. Ok? Círculo de 9 pontos. Quais são esses pontos? Primeiro, A, B, C. Os pés das alturas ou os vértices do triângulo órtico. Quais outros pontos, professor? M, N, P. O que seriam M, N e P? São os pontos médios dos lados do triângulo, sim? E tem os últimos, R, S e T. Quem seriam R, S e T? São os pontos médios dos segmentos que unem vértice e ortocentro. Então, dá uma olhada aqui para mim. Então, ligou o vértice até o ortocentro, pegou o ponto médio daquele segmento, está sobre o círculo de 9 pontos. Ok? Dá uma olhada aqui, só percebe uma coisa. O círculo de 9 pontos, da forma que ele foi definida, ele é o circuncírculo do triângulo órtico. Inclusive, foi assim que eu memorizei ele da primeira vez. Assim que eu aprendi isso, eu não aprendi de outra forma que não essa. É o circuncírculo do triângulo órtico. E o raio dele é a metade do raio da circunferência maior. Tá bom? Mas isso a gente vai falar em outro momento. Muito bem?